Queridos irmãos e irmãs, aqui reunidos na Catedral, aqueles também, nossos irmãos, nossas irmãs que não puderam estar presentes e que nos acompanham pelas transmissões que são feitas desta Santa Missa, pela Rádio Luz e Alegria e pela FWTV. Hoje nós celebramos com muita alegria uma das festas mais importantes do ano litúrgico da Igreja, a solenidade do Corpus Christi, corpo e sangue do Senhor. Um dia especial, no qual a Igreja nos convida a renovar a nossa fé na presença real de Jesus na Eucaristia. A Quinta-feira Santa, nós celebramos a instituição da Eucaristia, a instituição do mistério e do sacramento da Eucaristia, e também a instituição do sacerdócio, que dá continuidade, que faz com que a Eucaristia possa estar sempre presente na Igreja e no mundo. Se não houvesse o sacerdócio católico, nós não teríamos a missa e não teríamos a Eucaristia. Então Jesus pensou não somente em ficar conosco, mas pensou em fazer com que a sua presença se estendesse até o fim dos tempos. Qual é o sentido dessa celebração de hoje? A palavra Corpus Christi significa o corpo de Cristo. É a solenidade que marca esta presença real de Jesus na Eucaristia. Não é um símbolo, não é uma recordação, mas é um alimento eterno, divino, que vem ao encontro da nossa fome de Deus, da nossa fome de sentido para a nossa vida. A celebração de hoje é um convite a que nós adoremos o Senhor na Eucaristia, na nossa alma, no nosso interior, e também que esta adoração, por isso se faz a procissão do Corpus Christi, seja testemunhada na procissão que se costuma fazer pelas ruas das cidades. Este ano a chuva nos impediu disto, vamos fazer uma breve procissão no final da Santa Missa, na Catedral mesmo, os ministros sagrados, e assim nós estaremos mantendo, ainda que não como deveria ser, mas dentro do que é possível, esta tradição da procissão. Esta festa tem as suas raízes no desejo profundo da Igreja de expressar de forma visível o seu amor à Eucaristia, o seu amor a Jesus. Desde o século XIII, 1200 e qualquer coisa, é que surgiu essa solenidade. E desde essa época, a cada ano, o povo cristão vai às ruas testemunhar a sua fé na presença real do Senhor na Eucaristia. Portanto, celebrar a festa de Corpus Christi é afirmar que Jesus é o pão vivo descido do céu. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E é também reconhecer que a Eucaristia é o centro da nossa fé. Tudo que nós fazemos na igreja, desde o batismo até depois da morte do cristão, de certa forma, está intimamente ligado com a Santa Missa, está intimamente ligado com a Eucaristia. Assim é a nossa vida de cristãos. A Eucaristia, como a Igreja nos ensina, é a fonte e o ápice, o começo e o fim de toda a nossa fé. Em Jesus presente na Eucaristia, nós temos aí o coração da própria Igreja. Penso que vale a pena um pequeno comentário sobre cada leitura que nós escutamos. A primeira leitura do livro do Gênesis, capítulo 14 do livro do Gênesis, nos apresenta Melquisedeque, rei de Salém, e também sacerdote do Deus Altíssimo. Melquisedeque oferece a Abraão o pão e o vinho, como nós escutamos nesta breve leitura, da primeira leitura de hoje. Esta passagem
de certa forma, é uma indicação do que aconteceria no futuro, conosco hoje. Aquele pão e aquele vinho que Abraão recebe são uma previsão, vamos dizer assim, da Eucaristia, da presença de Deus entre nós. Melquisedeque, como nós cantamos no Salmo, é apresentado como sacerdote do Rei Altíssimo, que oferece o pão e o vinho. Ele é uma figura de Cristo e também de todos os sacerdotes do mundo, que oferecem a Deus em Cristo o pão e o vinho, que são trazidos pelo povo fiel, pela comunidade fiel. O povo entrega materialmente o pão e o vinho, o sacerdote recebe este pão e este vinho e devolve ao povo no corpo e no sangue do Senhor. Depois o evangelho de hoje, de São Lucas, é o evangelho da multiplicação dos pães e dos peixes para alimentar a multidão. Este milagre também aponta para a Eucaristia, porque mostra como Jesus é o único capaz de saciar a fome do ser humano. Não somente a fome material. Aquele povo que estava com Jesus ali, naquele lugar ermo, não tinha o que comer materialmente, mas era um povo que já estava alimentado por Jesus espiritualmente. Porque aqueles que estavam doentes procuravam a Jesus, os que tinham pecado procuravam a Jesus, os que estavam tristes procuravam a Jesus, os leprosos procuravam a Jesus, todos procuravam Jesus. E encontravam em Jesus este alimento de salvação, de transformação da própria vida. E Jesus então dá a este povo que já tinha sido alimentado pela sua palavra, já tinha sido alimentado pela fé que depositava em Jesus, Jesus dá àquele povo o pão material. Então, na verdade, o pão material que os apóstolos distribuíram no milagre que Jesus fez ao povo, mostra exatamente isso, que Jesus é o alimento, ele dá sentido à vida humana. Ele é aquele que com um gesto de amor infinito, partilha conosco não somente o pão material, mas partilha conosco o seu próprio corpo e o seu próprio sangue. E na segunda leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, São Paulo transmite aquilo que nós estamos fazendo aqui hoje. São Paulo está falando das missas, como eram as missas naquele tempo, no início da igreja. Hoje nós temos o rito da missa, que é estabelecido pela igreja, até por garantia, para que não haja abuso, para que não haja distorção na Santa Missa. A igreja tem o seu rito para a celebração da Santa Missa. Este rito que vocês veem sempre, em todas as missas na catedral, e também especialmente nas missas solenes, muita gente diz assim, mas no tempo de Jesus era mais simples. Não havia isso, não havia tanta coisa, imagina, para que tudo isso? Bem, para que tudo isso? Exatamente para mostrar a importância da Eucaristia. Porque durante os séculos, muitas vezes, se perdeu essa importância. Se desviou em diversos lugares, em diversas situações. Começaram a acontecer abusos na Santa Missa. O próprio São Paulo fala isso. Vocês vão à missa, porque naquele tempo a missa era feita no meio de uma refeição. A comunidade comia a comida normal e interrompia num determinado momento. E aí então havia o rito, digamos assim, da consagração. São Paulo diz assim, vocês vão na celebração, não para comer o corpo de Cristo, mas para encher a barriga. Então a igreja precisou, na sua sabedoria e nos séculos, ir estruturando a sua liturgia para que não houvesse abusos, para que não houvesse nenhum tipo de profanação com a Santíssima Eucaristia. E nós chegamos nos dias de hoje à missa como ela é.
Tudo tem um sentido, tudo tem uma razão na Santa Missa. Vocês percebem isso? Os padres que celebram aqui na catedral ou na sua comunidade seguem um rito, seguem o missal romano. Então, São Paulo transmite para nós como eles celebravam a Eucaristia naquele tempo. Ele fala da instituição da Eucaristia por Jesus na última ceia. Jesus diz: isto é meu corpo que será entregue por vós. Este cálice é a nova aliança no meu sangue. E com essas palavras, Nosso Senhor institui o sacramento da Eucaristia, da nova aliança. O que é importante nesta leitura de São Paulo? Entender que a Eucaristia não é um simples memorial, não é uma simples lembrança. A Eucaristia que nós recebemos respeitosamente, como a igreja nos diz que devemos recebê-la, a igreja permite que se receba na mão ou na boca, de pé ou de joelhos. Fica a critério do fiel escolher como ele quer receber a Eucaristia. Mas o importante em tudo isso é que, da forma como eu recebo, eu acompanhe a materialidade de receber a Eucaristia com a fé, sabendo que eu não estou recebendo um pão bento, um sinal de Jesus, uma lembrança de Jesus. A Eucaristia é diferente do pão de Santo Antônio, que nós entregamos no dia de Santo Antônio. O pão de Santo Antônio é um pão abençoado, mas é pão. A Eucaristia, sob a espécie do pão material, está lá a presença real, verdadeira de Jesus. Quando eu comungo, eu recebo como alimento Cristo Jesus nosso Senhor, aquele que deu a vida por mim na cruz e que hoje está ressuscitado. Penso que seria interessante encerrar esta nossa reflexão com algumas coisas práticas. Como podemos viver o nosso amor à Eucaristia no dia a dia? Queridos irmãos, nós já sabemos disso. Como se costuma dizer, pode parecer que é chover no molhado, não é? Nós todos já aprendemos isso, já sabemos disso. Muitos cristãos, muitos católicos, às vezes, fazem que esqueceram. Enganam a si mesmos, dizendo que não precisam vir à missa no domingo, que não precisam comungar. Mas no fundo da consciência de um católico que tem o mínimo conhecimento da fé, ele sabe que não é assim. Ele sabe que é preciso receber o alimento que é Jesus, se tiver condições para fazê-lo, ou pelo menos participar da ceia do Senhor, que é a Santa Missa, a atualização do sacrifício de Cristo no altar. Penso que uma maneira de viver o amor à Eucaristia é participar sempre com fé e devoção nas missas dominicais, nas missas festivas, e se possível, até mesmo nas missas diárias. Aqui na nossa catedral nós temos a graça, a cada dia são celebradas 2 missas, às 7h30 da manhã e às 6 da tarde. Quanta gente vem, participa diariamente da Santa Missa. Não porque seja fanático, não porque tenha tempo sobrando, não porque não tenha outra coisa o que fazer na vida. Eu tantas vezes celebro essa missa, percebo quando você dá a bênção final, a missa tem que acabar um pouquinho antes das 8, porque muita gente às 8 horas entra no trabalho. Você está dando a bênção final e vê que as pessoas já estão prontas para saírem. Não é? Mas que bom! Vieram à missa, participaram da missa cada dia. Mas pelo menos da Santa Missa no domingo, não é? Tendo sempre o nosso coração preparado para acolher o Senhor. Também uma forma de expressar o nosso amor à Eucaristia é a adoração ao Santíssimo Sacramento fora da missa. A visita ao Santíssimo. Você vem aqui durante a semana e você sempre encontra gente aqui na catedral, junto ao sacrário, ajoelhado aí no banco, olhando para Jesus.
Muitas pessoas, já citei isso outro dia na homilia, a mim me chama muito a atenção, não se contentam de ficar no banco, sobem ali a escada junto ao sacrário, vão ali, põem a sua mão na porta do sacrário. Essas manifestações de fé, muitas vezes uma fé humilde, simples, que sabe que Jesus está ali. Então, quando a gente puder, quando tiver forma, a catedral fica aberta o dia inteiro. Às vezes se passa na frente da catedral, é possível dar uma paradinha, é possível vir fazer uma breve visita a Jesus. Nós também, fazendo isso, expressamos o nosso amor a Jesus. Uma outra maneira é receber a Sagrada Comunhão com dignidade, sempre preparados para comungar, nunca comungar em pecado grave, e sempre que comungar, acolher Jesus com fé, com carinho, com amor, porque Ele vem como alimento, Ele vem como força para a nossa vida. Uma comunhão bem feita pode salvar o mundo inteiro. Muitas vezes a gente está acreditando essas guerras que estão por aí, agora então se fala da diplomacia, do predomínio das bombas, quem tem mais bomba, quem tem menos. O que vai trazer paz à terra somos nós, queridos irmãos, nos ajoelharmos diante de Jesus, cultivarmos a paz em nossa casa, cultivarmos a paz no nosso trabalho, com os nossos vizinhos, mas principalmente rezar, pedir a Deus. Ele é o Rei da paz. E o mundo de hoje precisa não só de diplomatas, não só de pessoas que, através do poder humano, resolvam estas questões. O mundo precisa de gente que reze, e que reze pela paz no mundo, e que peça a Deus esse dom, essa graça da paz. O Papa Paulo VI, São Paulo VI, dizia assim: paz não é ausência de guerra, mas a presença do amor. A presença do amor de Deus no mundo. Enquanto não houver amor de Deus no mundo, não haverá paz neste mundo. Então, pedir, dobrar os joelhos e rezar por este mundo que vive mergulhado em crises e mais crises, que cada vez parecem que são piores. E finalmente, a maneira de valorizar a Eucaristia é levar o Cristo Eucarístico que nós recebemos ao mundo, através do nosso amor, da nossa caridade, da nossa compreensão, do nosso perdão, da nossa capacidade de ir ao encontro de quem sofre e que precisa da nossa palavra. Às vezes nós não sabemos o que dizer diante de certos sofrimentos, de certas realidades. Às vezes não precisa dizer nada, só a presença, só estar juntos, só o apoio, como a gente diz, naquele momento, significa muito para tanta gente. Há muita gente sozinha, há muita gente abandonada, que precisa de Cristo. E nós nos alimentamos de Cristo, não para guardá-lo para nós mesmos, mas para levá-lo aos nossos irmãos, para levá-lo ao mundo. Queridos irmãos, que Jesus seja sempre o centro da nossa vida cristã. Que dele recebamos a força para seguir a cada dia, mesmo nas dificuldades, o caminho que ele nos indica. E que nós, que nos nutrimos pela Eucaristia, reconheçamos sempre nela a presença amorosa e real de Cristo nosso Senhor. Que a Santíssima Virgem Maria, Mãe de Jesus e Mãe da Eucaristia, nos ajude a acolher Jesus com humildade e amor cada vez mais profundo. Amém.